Amém? Miqueias, capítulo 7, versículo 19. Estamos encerrando o livro de Miqueias. E domingo que vem começamos em Naum. Nós estamos seguindo os profetas menores. Tá bom? Vamos ficar em pé para nós lermos essa passagem. Esse versículo apenas. Aqui está na King James, 1611. A King James tem uma coisa que eu não gosto, mas que ela tentou modificar, mas nós vamos explicar ao longo da mensagem aqui. Esse versículo 19 diz assim: tornará a ter compaixão de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançará todos os seus pecados, no caso seriam os nossos pecados, nas profundezas do mar. No hebraico é no mar do esquecimento. É aqui que o Senhor vai pegar as nossas iniquidades e vai lançá-las. Senhor, nós sabemos que a Tua palavra é bendita, mas queremos que ela seja bênção nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode sentar, meu querido. Não precisa falar muito para dizer que nós estamos vivendo tempos que nos levam a questionar e leva até colocar alguns pontos de interrogações. Ao mesmo tempo que nós estamos vendo algumas barbaridades acontecendo no mundo, não só aquela ucraniana de 22 anos, morta no metrô, assassinada de uma forma tão idiota, como Kirk também, defendendo valores que eu e você também cremos, mas ao mesmo tempo nós estamos vendo também um despertar dos jovens no mundo inteiro, não motivado, isso que eu fico muito feliz, por um movimento, por uma organização, por uma igreja, mas jovens estão sendo despertados pelo poder e pelo mover de Deus. Joel fala isso, que nos últimos tempos ele iria derramar a porção dobrada do seu Santo Espírito. O problema nosso, amado, e uma das coisas que eu sempre falo para os meus alunos de grego e de hebraico, não tente adivinhar ou fazer chutômetro. Porque uma das coisas que o texto de Joel fala, que quando as coisas estiverem acontecendo na questão escatológica, esse tabuleiro geopolítico está se mexendo muito rápido. Tá? Não só por causa do ataque na Polônia, mas o que significa a Polônia dentro desse tabuleiro e o que significa ali embaixo a Índia, nós já falamos sobre isso. Então, tudo isso é um movimento acontecendo e nesse tempo começa a acontecer esse avivamento. Não foi por causa do Kirk. O Kirk talvez tenha sido aquilo que Tertuliano, um dos pais da igreja, falava, né, e falou que o sangue do mártir seria aquilo que iria semear, povoar o avivamento. Então, sim, eu creio que nós estamos vivendo, talvez, uma das últimas trombetas, ou talvez a primeira. Eu não gosto de ficar definindo isso, mas eu gosto de pensar naquilo que a palavra de Deus tem para os nossos dias. E eu estou dando essa introdução um pouco mais longa, porque sexta-feira nós teremos um culto aqui da virada do ano. Tá? O ano vira hoje para amanhã, no calendário hebraico, bíblico. Tá? Nós já falamos que o calendário judaico tem o calendário civil e tem o calendário espiritual. E nós estamos entrando, eu não vou dar spoiler, numa letra, porque são 22 consoantes, né? Cada década tem sua letra e cada ano tem a sua letra. E a letra com a década tem uma palavra tremenda para a minha vida e para a sua vida. Não de prosperidade, riqueza, que você vai ganhar na Mega Sena, mas muito mais de que eu e você seremos cheios de conhecimento e sabedoria vinda do alto. Amém? Eu creio que nós estamos precisando disso para os nossos dias atuais. Amém? Avançando aqui, amado. Miqueias 7, vemos um homem de Deus que encontra forças para esperar em Deus. Quem perdeu as 6 primeiras capítulos, nós vamos dar um resumão aqui, tá? Mas é importante que você saiba disso, o momento é crucial. Os assírios estão preparando para invadir Jerusalém, tá? O reino do sul, o reino do norte já tinha sido atacado. E Deus levanta vários profetas, vários homens para dizer, gente, ainda há tempo. Gente, olha, o que vocês estão fazendo está errado, mas o meu coração, o meu perdão, eu posso abençoar, eu posso fazer. É aquilo que talvez eu e você escutamos diariamente. Mas uma das coisas, amado, e eu dei aula sexta-feira sobre isso, que um dos movimentos que acontece na década de 50 para 60, que acabou com a teologia americana e a teologia alemã, é o que nós chamamos de relativismo. Eu até terminei de ler um livro, é Quem Tem Medo do Relativismo, falando sobre os filósofos que vão pregar isso daí. E na aula de sexta-feira eu coloquei exatamente esse ponto, que às vezes nós precisamos olhar
essa cosmovisão, por mais que você não entenda de sociologia, de filosofia, nem eu entendo, mas há um movimento que influencia o nosso comportamento. A fenomenologia, ela me leva a agir, a pensar, mesmo que eu não saiba como. O maior exemplo que eu dou em sala de aula, amado, é quando o Brasil ganhou a Copa e o Ronaldo Fenômeno cortou o cabelo daquele jeito ridículo. Você lembra? Quem que se lembra? Alguém fez aqui? O Tiago, você chegou a cortar? Ô, Risa, você não tinha cabelo na época, não dá para cortar não, né? Então, Júnior, corta tudo aqui, deixa só uma mecha aqui. Coisa ridícula, mas quantos jovens não fizeram isso? Porque é a lei do relativismo. E a lei do relativismo tem uma coisa que impulsiona. Além de olhar de uma forma relativa, se eu não consigo, eu não posso ser, mas pelo menos no cabelo eu vou ter. E isso entra dentro das igrejas. Naquela matemática que o que a outra igreja está fazendo para crescer, eu também vou fazer. Então, o que acontece com Israel? É exatamente aquilo que nós pregamos nas mensagens anteriores, que nós falamos em Joel, que nós falamos em Jonas. Tá? Quando o povo começa a ser ameaçado, em vez deles pararem e dizer, peraí, nós temos um Deus, nós temos uma história, nós temos um legado, nós precisamos resgatar memórias. Não estamos falando tanto hoje nas linhas sistêmicas, comportamentais, gravar memória, fazer memória, né? A Aurora teve bastante memória para guardar, né? Então, fazer memória, construir memória. Eu acho que falta para nós, não a construção da memória, no caso da nossa relação com Deus, mas olhar para trás e lembrar. Porque isso gera em nós, talvez, o maior sentimento. Terça-feira eu dei aula, sabe, no curso da SEDAC com o projeto Raízes, tá? E eu falei, Caleb e Raiz, né? E eu falei lá que uma das questões das bem-aventuranças é levar o homem a ter maturidade de ter gratidão. Então, Mequés foi um homem de Deus que ele olha e ele fala, gente, eu não estou entendendo. Em vez de vocês esperarem em Deus, ver se vocês confiarem em Deus, vocês estão falando que vão pedir ajuda do Egito. Miqueias observa o estado moral e espiritual do seu povo e lamenta profundamente. Meu amado, se você parar um pouco e começar a olhar, o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de lamentação. É um tempo que o Senhor fala, ai desses dias. E o Senhor fala, ai. No hebraico, quando há a repetição duas vezes, preste atenção no que vem depois de cada ai. E é por isso que todas as profecias, ai, e depois vem uma palavra. Nós estamos vivendo, mas isso não deveria trazer em nós pânico, desespero, medo, pelo contrário. Tem um rabino que ele fala assim, um rabino messiânico que fala assim, agora diante de toda, e ele estava dizendo lá atrás, tá, gente? Agora diante de todas essas questões, ameaça, quando a Síria começou a querer reivindicar junto com o Líbano, as colinas de Golã, né? Ele fala assim, então isso daí, só me dá uma expectativa de pegar o meu chofar, pegar o meu talite e estar pronto para o arrebatamento, porque o Messias está chegando. E talvez essa expectativa que eu e você como igreja deveríamos ter diante das coisas que estão acontecendo. Olhar para tudo isso e dizer, peraí, os sinais estão se cumprindo. Então, eu não vou lamentar o que o Brasil está passando, porque há uma indignação, indignação. Por mais que você ache que essa votação agora vai favorecer a quem que nós queremos que favoreça, um país não pode se curvar a um homem. Um país também não pode se entregar a uma pessoa. Quem assistiu o Superman, né? Esse último vai saber que o Lex Luthor, aquele careca, eu fico pensando como que os carecas estragam a história, né? No filme, o Lex Luthor, o cara tenta acabar com tudo. E existem os carecas da vida real que tentam acabar com tudo. Mas nós precisamos olhar, se Miqueias estivesse aqui, ele não estaria, vamos botar para quebrar, vamos tudo. Ele fala, peraí, nós já oramos sobre isso? Nós já abençoamos? Então, talvez a coisa mais difícil é você olhar para uma situação dessa e dizer, eu libero o perdão. Eu libero o perdão. Na passada 7 de setembro, e desculpa citar um fato político, né? Quando a Michele Bolsonaro pega e fala, eu libero perdão para o Moraes, e eu espero que eles se convertam, vocês não têm ideia. E as pessoas que eu conheço que estavam lá no palanque, o que você achou disso? Eu falei assim, mas isso é ser cristão. Não é desejar o mal, que pesa a mão, que o Senhor mate. Miqueias não sai, Senhor, mate aquele sacerdote, mate aquele cara do Supremo, os que administravam, mate tu não, o Senhor fala, Senhor, tenha misericórdia. É esse clamor. E ele começa a olhar e ele fala assim, nem figos tem porão que a minha alma deseja. O versículo ele já começa dizendo o seguinte, olha, eu saí para colher alguma coisa, não tinha nada.
É aquela coisa do trabalhador que trabalha, como Ageu fala, coloca o salário no saco furado. Apesar de Ageu estar se referindo a uma outra situação, mas é o que nós estamos vivendo. A palavra aqui que ele coloca, a minha alma deseja, amada, é a palavra avak, que significa desejo profundo. Interessante que a etimologia da palavra pecado vem dessa palavrinha aqui. Só que em vez de ser avak, é avon, que é um desejo profundo para a malignidade. Isso é pecado na cultura hebraica. Na cultura grega, a palavra amartia, que significa errar o alvo. Mas essa palavra aqui é o que a alma deseja. Miqueias está dizendo uma coisa corriqueira. Miqueias talvez, olha, se estivesse aqui como brasileiro, tupiniquim, como nós somos, ele iria olhar o seguinte, mas espera, esse país é grande demais, esse país é rico demais. Tem pessoas trabalhadoras, tem pessoas que estão lutando. Senhor, o meu desejo é ver cada pessoa prosperando, esse país sendo realmente aquilo que é promessa desde a década de 60. O próprio Billy Graham, em 74, no Maracanãzinho, falou que o Brasil seria o maior celeiro de exportação de missionário, que o Brasil seria um país onde a educação seria valorizada, onde desde o menor ao maior. Pregadores na década de 74, nesse congresso que teve lá, falaram assim, que cada pai, olha só, que cada pai volte a ser sacerdote, que cada pai comece a ensinar os seus filhos a escrever para ele chegar na escola alfabetizada, mas também com consciência crítica. Então, talvez essa questão que Miqueias está colocando aqui, apesar de ser uma questão física, nós precisamos olhar para o lado espiritual e fazer uma pergunta, o que a nossa alma deseja? Quais são os valores da nossa alma? Então, o sentimento de impotência diante dos fatos talvez seja o pior sentimento. Se você me perguntar como psicólogo, para mim um dos piores sentimentos que existe é quando você está diante de uma situação que você não consegue lidar, você não tem recurso. Por isso que a maior crise no casal, às vezes, não é a traição, é a situação financeira. Porque a traição depende do perdão de um ou do outro. Mas a situação financeira não tem como fabricar dinheiro. E às vezes cria uma crise muito grande. O sentimento de impotência diante de qualquer coisa, meu amado. E é interessante que Deus, Ele permite, se você for ver quando Jesus começa, fazer um spoiler do que eu preguei na terça-feira, se você ver o que Jesus começa a colocar nas bem-aventuranças, a primeira coisa que Ele fala nas bem-aventuranças, você precisa entender que a minha e a sua dependência, a nossa dependência, é em Deus. E aí você vai reinar o reino dos céus, você vai herdar. E Paulo vai definir em Romanos 14, 17, que o reino dos céus é justiça, paz e alegria. Justiça é o que nós precisamos. Paz é o que nós desejamos. Alegria é o que nós queremos vivenciar. E eu estava falando sobre essas palavras no grego, todas elas têm o sentido existencial e não circunstancial. Então, é aquele momento que você começa a olhar e dizer, Senhor, diante desses fatos, eu sei para onde que eu vou olhar. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? Eu sei de onde me virá o meu socorro. O meu socorro virá do meu Senhor. O meu Senhor não vai piscar, porque a palavra tosquenejar ali dá aquelas piscadinhas, né? Você já viu natação, então aquela brincadeira que o pessoal faz assim, ó, se cair em pé, né, quando o cara joga, dá um tapa tão rápido que não dá tempo de salvar. É a ideia de uma coisa tão rápida que o inimigo vai pegar, e o salmista falando, ele não vai nem dar uma piscadinha, ele não vai dar nenhuma chance para o inimigo tocar a tua vida. Ele vê a desolação ao seu redor, mas ele sabia a causa. Talvez a maior tristeza de Jeremias, da maioria dos profetas menores, de Miqueias, desculpa, tá? Jeremias vai entrar daqui a pouquinho em cena, não sei se vocês sabem, né? Quando Miqueias morre, daqui a pouquinho entra o profeta Jeremias, e Jeremias recorda algumas palavras de Miqueias, porque quem dá a palavra é o Espírito Santo é um só. Tá? Desde 4.500 anos, nós podemos pegar de Gênesis até Apocalipse, vários autores diferentes. Quando eu dou hermenêutica, eu falo muito sobre isso. Vários autores diferentes, mas um só pensamento, porque é um só autor. Tá? Então, quando Jeremias vai falar, repetir as palavras de Miqueias, ele trabalhava o seguinte, olha, ele sabia e ele sabe o que realmente aconteceu. Ele sabe o que realmente estava causando tudo isso. Talvez é a impotência dele. Sabe aquela coisa assim que você vê uma pessoa batendo a cabeça no muro, ou as coisas dando errada, e ela, é o Brasil que está assim, tentando terceirizar uma série de coisas, aí você percebe, ou por revelação, ou por intuição, também pode ser por intuição, né? Você olha e fala assim, pô, peraí, você está errado. Deus não tem como te abençoar.
É legalidade. Nós achamos que o pecado é cultural, às vezes. Ou nós achamos que o pecado perde a validade. Assim como a misericórdia não perde a validade, o pecado não perde não, meu amado. Então nós precisamos entender o que estava acontecendo em Israel, é porque Israel estava fazendo o culto de uma forma litúrgica. Na quinta-feira, meu amado, eu trabalhei uma situação com os meus alunos da sociologia fenomenológica do Triângulo Mineiro. E é muito interessante, por mais que você não seja um sociólogo, tá? Às vezes, se você tiver tempo, leia Darcy Ribeiro, leia Roberto da Mata. E esses autores, pensadores brasileiros, vão trabalhar cada estado no Brasil. E é interessante a matriz brasileira, a matriz tupi que vai gerar, a matriz africana que vai gerar. Aonde que eu quero chegar? O Triângulo Mineiro, ele tem uma força muito grande. Se as religiões afro foram fortes, e é forte no sul, se você perguntar onde tem maior lugar de centro de Umbanda, não é Bahia, é Porto Alegre. É só você pegar o censo. É que às vezes a gente não fica vendo o censo, né? A gente nem responde o censo, quanto mais olhar o censo. Tá? E aqui o que é? Os escravos não conseguiram fazer a religião deles aqui, porque eles tiveram que fugir logo, porque eles eram recapturados. Aqui forte é uma matriz chamada espiritismo. E qual é a legalidade do espiritismo? Não é ficar vendo capeta, é fazendo revelação. É fazendo corrente de prender. Olha, o santo aí é muito forte, você tem que vir 4 vezes aqui no nosso centro. Joga isso para dentro das igrejas. Você conhece igreja que trabalha só na base da revelação? Você conhece igreja que prende a pessoa na base da revelação? Meu amado, o capeta age e as pessoas às vezes nem percebem. Pastor, o que o senhor está falando é duro? É duro. Eu estou desde as 3 horas da manhã acordado, orando, clamando por algumas situações. E foi uma madrugada muito terrível no sentido espiritual. Terrível no sentido espiritual. A Ângela sabe disso, porque eu falei, estou orando, e não é comigo, não é com você, é com um sistema. Eu não sei o que está vindo aí, mas Deus me convocou. Então, às vezes, nós precisamos entender assim que, peraí, qual que é a razão de tudo isso estar acontecendo? Todos armas ciladas. É isso que Miqueias vai falar. Sabe qual o problema? É que todo mundo tem malignidade. É mais ou menos assim, já viu aquela música que uma banda secular cantou, que eu gosto muito, né, Barão Vermelho? E ele fala assim, que não é dele a música, mas assim, se gritar ladrão, não fica um, meu irmão. É mais ou menos isso que está acontecendo hoje. As pessoas estão, infelizmente, confundindo política com relacionamento cristão. Política é política. Médico é médico. Advogado é advogado. Eu posso ter uma postura cristã? Eu posso e devo. E devo. Nós temos vereadores na nossa Câmara. A CPI da saúde, os vereadores cristãos não votaram. Aí você começa a olhar tudo isso e fala, mas peraí, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Então, ele fala o seguinte, todos armam cilada. A palavra que ele usa aqui é a palavra árabe, que significa emboscar com maquinações. Miqueias fala o seguinte, olha, as pessoas estão tão más, mas tão más. Eu já disse isso aqui numa mensagem, eu repito, falei isso em sala de aula essa semana, houve um debate. Eu teria medo se esse Brasil ficasse exatamente pós o descende. Aquele triunfalismo, agora o Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Porque nós poderíamos cair numa nova cruzada. E aí nós precisamos entender o seguinte, se nós cremos, se nós oramos na soberania de Deus, vocês estão achando que Deus foi amarrado e Ele não pôde agir no Brasil? Ele está assim, eu queria tanto fazer uma coisa pelo Brasil, que tem tanta gente que me ama lá, mas eu estou amarrado. Não, Deus é soberano. Se essas coisas estão acontecendo, nós deveríamos perguntar, Senhor, é claro que eu vou orar, eu não quero, eu não estou gostando, mas eu sei que o Senhor é soberano em todas as coisas. Estamos também vendo tempos de barbaridades. E eu comecei a mensagem falando sobre isso. Para mim, a maior evidência de barbaridade foi não só o Kirk, que morre por um ideal, mas foi aquela menina de 22 anos, aquela ucraniana, no trem, que ao ponto dela não saber o que aconteceu, quando ela olha, já é um pouco tarde. Mas o que me deixou indignado não foi nem tanto aquilo. Foram pessoas ao lado, ninguém levantou para me dizer, você está bem? Mesmo que eles não soubessem que ela tinha sido esfaqueada. Porque nós estamos vivendo essa característica dessa pós-modernidade. Sabe o que é? Cada um cuida do seu, porque eu vou cuidar do meu,
Mas quando o meu estiver bonitinho, eu vou mostrar para você. E se o meu não estiver bonitinho, eu vou passar um Photoshop. Porque nós estamos vivendo a época do mostrar. Não é mais do ser, nem mais do ter. Porque ter ninguém está tendo mais. Mas na época do mostrar. Então nós precisamos entender que isso gera uma barbaridade. Uma barbaridade. Entendam bem, eu amo as fotografias, né, no Instagram, eu quero elas, mas vamos ser sinceros, friamente falando, eu não quero sair na igreja, no Instagram, assim, com o coração, né, tá chorando e todo mundo, uau! Eu quero saber se eu, durante a semana, eu estou vivendo o que aquela imagem passou. Porque toda imagem gera um símbolo, todo símbolo gera uma história. As pessoas que veem você, né, no Instagram da igreja, quando nós colocamos de mãos levantadas, adorando, o que elas falam de você? Esse cara aqui? Não, esse cara aqui é um... Nossa, esse cara aqui é falso demais. Esse cara aqui, ó, é trapaceiro. Esse cara aqui é mentiroso. Ou a pessoa fala, não, eu sabia. Esse cara aí sempre mostrou alguma coisa tremenda. Nós precisamos olhar isso, meu amado. Ter uma fé clara, uma postura correta, virou sinônimo de fundamentalista. Você já pensou nisso? Se você falar assim, não, eu creio no casamento. Pronto, você é fundamentalista. Não, eu creio na santidade no namoro. Pronto, você é fundamentalista. Não, eu creio que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Você é fundamentalista. Então, meu amado, sinceridade, eu quero ser fundamentalista. E se alguém falasse que isso era outra coisa, eu também queria ser. Porque nós somos sal da terra. Nós precisamos entender que quando Jesus está falando das bem-aventuranças, é uma escadinha de 8 qualidades, na último degrau. Ele fala, vocês serão perseguidos, mas herdarão o reino dos céus. Aqui, se ele usou a palavra sunarão, paz, justiça, né, e alegria, aqui ele usa a palavra aion, autoridade sobre todas as coisas. Essa autoridade sobre todas as coisas vai fazer com que eu e você sejamos sal na sociedade. Por isso que ele fala que ele é a água da vida. As pessoas deveriam olhar para mim e dizer, rapaz, o que você tem que eu quero? Essa sede que eu e você deveríamos produzir. As pessoas vir e querer saber. Nós precisamos tomar esse posicionamento. Por isso, olharei. Olha a resposta dele. Diante de tudo isso, diante de todos esses questionamentos, ele fala o seguinte, eu sei para onde que eu vou olhar. Antes de mostrar a palavra aqui no hebraico, uma pergunta para nós. Para onde que nós olhamos no tempo de crise? Meu amado, eu acho legal o Instagram, eu não tenho TikTok não é por causa da China, tá? Eu não sei lidar com redes sociais. Para você ter uma ideia, quando você fotografar eu pregando alguma coisa aqui, põe lá para eu poder compartilhar. Quem faz isso? É a Jéssica, a Laila e a menininha que está fazendo agora. Como é o nome dela mesmo? A Luana. A Luana. E a Luana está fazendo, né? Mas tem que começar a fazer mais. Porque às vezes alguém bate uma foto, põe lá e eu não consigo compartilhar, sei lá, botar no meu story. Tá? Mas a pergunta, voltando aqui, né, o que nós olhamos? Porque o Instagram, as redes sociais, tem muita coisa boa, mas tem muito caos. Meu Deus do céu, meu amado. Tinha um jornal em Curitiba, chamava Tribuna do Povo. A brincadeira que nós fazíamos é, se você pegar aquele jornal, né, Ângela, e espremer o jornal, saía sangue. O que o jornal era de crimes. Então, só tinha criminalidade. Era horrível demais. Gente, vocês louvaram que estava quente? Está quente aqui, hein? Gente, vamos orar para um ar-condicionado? Deus não precisa de ar-condicionado, são nós que precisamos. Prestar atenção, vigiar. Não sei se vocês notaram, o violão, a guitarra e o baixo tem isso aqui, ó. Isso aqui vem dessa etimologia. Isso aqui é a simplificação de um talite. O judeu andava com isso aqui pendurado aqui. Se você for no Bom Retiro, você vai ver. Aquela mulher, segundo os textos rabínicos, ela tocou um fiozinho aqui, ela tocou aqui, ó. Ela não abraçou Jesus. Ela não tocou a roupa de Jesus. Ela tocou aqui e foi curada. Essa palavra, ela vem dessa ideia, dessa etimologia. Aonde que você está colocando os teus olhos? Por isso você vê um judeu andando, mesmo ortodoxo, ou mesmo messiânico, tá? Ali no Bom Retiro, e de repente passar uma viatura, passar qualquer coisa, alguém gritar, ele vai imediatamente segurar aqui. Pode.
Você pode dar um susto, se você duvidar, chega atrás dele, dá um grito, ele vai segurar, que a primeira coisa que ele vai fazer. Por quê? Porque eles são acostumados desde pequeno, na hora da dificuldade, confia em Deus. É claro, meu amado, que isso aqui não é um amuleto, senão eu vou dar para alguém aqui. Não, isso aqui não é Ô, Fidel, eu vou dar para você, viu? Isso aqui não é um amuleto, mas isso aqui é uma coisa assim que você segura e fala, eu tomo posse. Então, é mais ou menos isso que nós queremos fazer com a entrega do óleo, agora sexta-feira. Não é um óleo mágico, não adianta passar que você não vai cair na blitz de IPVA. Não é isso. É uma coisa para você lembrar quem é o nosso Deus. O profeta, mesmo na desesperança externa do seu medo, eu esqueci de colocar aqui, ele dá o seu grito de alerta. Aquilo que faz sempre que a gente não canta, né? Darei meu grito de alerta. Senhor, eu só creio em Ti. Nós precisamos dar nosso grito de alerta. Dizer, Senhor, diante de todas essas coisas, diante de todas essas situações, eu só confio em Ti. Então essa confissão nos leva para o território da esperança. Vamos cantar depois essa música, amém? Essa confissão nos leva para o território da esperança. Senhor, eu sei em quem tenho crido. Eu sei o que eu espero. E eu sei quem é o meu Deus. Já viu aquela música também? Não olha as circunstâncias, não, eu olho o seu amor. É mais ou menos isso. Chega aquele momento que você não olha mais as circunstâncias. Não é que você é um cara alienado, né? Ou um cara até meio sádico ou masoquista, né? Não, você é uma pessoa que entende quem você é, entende quem é o seu Deus. Você também luta, você também sofre. Você também entra em desespero, mas você não permanece no desespero. Você entra em medo, mas você não permanece no medo. Porque você sabe quem é o seu Deus. Porque você sabe o que Deus pode fazer. Como que Deus pode construir. O problema de Deus, meu amado, se eu chegar lá no céu, eu vou conversar com ele. O problema de Deus, sabe qual que é? Primeiro, Ele nunca mostra. Você está lá orando. Quando chega na última hora, Ele faz. Mas por que Ele não fez no começo? Por que Ele deixou a gente passar por toda essa agonia, todo esse sofrimento? É aí que está a grande jogada. Porque Deus conhece, é isso que Ele fala em Deuteronômio capítulo 8, a partir do versículo 3, olha, não foi um erro no GPS, estou colocando a minha versão, né? Não foi um erro no GPS de Moisés, tá? Não foi a internet que faltou e vocês se perderam no meio do deserto. Aliás, vocês não se perderam, fui eu que conduzi vocês para o meio do deserto, para que vocês pudessem saber que o homem viverá de toda palavra que procede da boca de Deus, e não só do pão. É isso que Jesus vai repetir na tentação, na primeira tentação. É aquele momento que eu posso dizer, eu sei aonde está a minha esperança. A palavra esperança no hebraico, meu amado, que vem do verbo esperança, é muito forte. Se você espera que vai chover hoje, eu te perguntaria, cadê o teu guarda-chuva? Se você espera que vai cair uma neve hoje, eu te perguntaria, cadê o teu casaco? É casaco ou o teu esqui, sei lá. Vocês estão entendendo? Porque se você espera, você cria um coração para viver aquilo que você sabe que vai acontecer. Isso é esperança na cultura ou na mentalidade bíblica. Você começa a viver sobrenatural. Então, apesar do juízo iminente, Miqueias sabia aonde procurar as respostas. Será que nós sabemos aonde procurar as respostas? Eu tenho acompanhado, né, no caso alunos, né, hoje eu estou bem gago, gente, porque eu estou desde as 3 horas orando, tá? Então vocês me perdoem aí, tá? E eu tenho visto muitas pessoas acessarem, principalmente alunos, né, 3 pontos da geopolítica que eu deixo no YouTube. E aí eles vêm com perguntas. E eu sei por quê? Porque as pessoas estão olhando, quero saber se o Trump é a besta, não é a besta, né? Ou é simplesmente uma corneta. Depois quero saber que o Putin é. Depois, meu irmão, chega uma hora, sabe o que eu falei? É aquilo que uma vez um aluno, eu já contei aqui, ficar perguntando quem que era a esposa de Caim. Quem que é a esposa de Caim? A Bíblia não fala. Quem que é a esposa de Caim? A Bíblia não fala. Aí uma hora eu me irritei e falei assim, a Bíblia não fala quem é a esposa de Caim, mas fala para onde vai quem se preocupa com a mulher dos outros. Então pare de se preocupar com a mulher de Caim, quem foi a esposa de Caim. Tá? E a mesma coisa que eu falo, gente, para. Não importa quem está no governo, não importa quais são as artimanhas desse tabuleiro geopolítico, o que importa é você estar preparado? Você está preparado? Você tem convicção da Nova Jerusalém? Sabe, é mais ou menos isso que às vezes e eu falei domingo passado, às vezes nós deveríamos ser levados para o inferno e ficar lá, talvez um dia, que nem o Constantino, passear lá e ver e dizer, cara, o inferno é real.
Então eu vou evangelizar. Então eu vou falar de Jesus. Então eu vou falar da salvação. Então eu vou dizer que quem é o meu Redentor. Aonde está a resposta? Aonde está a resposta? Não adianta acender todas as luzes de Brasília, né? Tem uma música do Carlinhos Félix, ex-rebanhão. Não adianta acender todas as luzes de Brasília. A verdadeira luz está naquele que é a nossa resposta. Então, eu esperarei pelo Deus da minha salvação. Esse verso aqui, gente, daria para a gente pegar a palavra Deus aqui, que é uma outra palavra, tá? Que é uma etimologia aqui da palavra Yahvé, mas Criador de todas as coisas, salvação, mas eu preferi pegar a palavra esperar, que significa yashal, esperar com esperança, agir com esperança. É isso que o Senhor está falando, que eu e você, Monte Hebron, possamos agir com esperança. Eu sei que o Senhor vai abrir portas, vocês vão ver, quem vier sexta-feira, vocês vão ver, há uma promessa. Ah, pastor, isso não é cabala? Não, não é, isso não é, meu amado, é Bíblia. Nós podemos acessar, nós podemos trabalhar e nós podemos profetizar, então nós vamos profetizar. E eu creio que esse é um ano. Ah, mas o ano passado, aí o senhor falou isso. Eu colhi o que eu falei o ano passado, porque eu escrevo. E se eu não escrever, às vezes é gravado. Vocês acham que eu brinco com isso, meu amado? Você acha que quando eu oro com alguém aqui, eu dou uma palavra, eu não chego, e às vezes eu entro... Você pode ver, quando eu venho orar, eu vou correndo lá na minha sala, não é para tirar o microfone, é para escrever o que Deus me disse para eu falar, porque eu quero ter convicções. Senão nós ficamos naquele culto de sexta-feira à noite, do cai-cai, do empurra-empurra, do fala-fala. Aí a pessoa cai porque foi liberta. Aí cai de novo porque tinha outro demônio. O cara que é uma antena parabólica de demônio? Às vezes nós precisamos entender que falta para nosso posicionamento. As igrejas têm errado isso, as pessoas têm errado isso. Isso é misticismo, dessa cosmovisão. Não se assuste do espiritismo. Ah, pastor, o senhor não crê no cai-cai? Creio. Por isso que aqui uma das recomendações que eu dou para o pessoal de intercessão é: não empurra. Levanta a mão e põe na vida da pessoa e fala: Deus te abençoe. Se tiver demônio, se tiver opressão, ele vai cair sem você empurrar. E ele vai levantar diferente. E o que não caiu? Meu amado, aonde está escrito na Bíblia que tem que cair para ser liberto? Se for assim, meu amado, o Neymar é o cara mais liberto da vida. Então, às vezes, nós precisamos olhar e dizer assim: misericórdia. Orar com o riso é fácil, ele é pequenininho, né? Caia, o riso é cair. Agora, vai orar com Kennedy. Senhor, essa muralha tem que cair em nome de Jesus, né? Às vezes eu brinco, mas nessas brincadeiras tem coisas didáticas, e eu espero que vocês entendam. Essa esperança é um elemento crucial da mensagem do profeta. Aliás, todos os profetas menores, oferecendo consolos em tempo de crise. Por isso que eu falei, quando nós começamos a série Profeta Menor, leia, domingo que vem nós vamos começar em Naum. Leia os 3 capítulos de Naum. Meu amado, Deus que é um cara geopolítico, é Deus. Deus começa a falar em Naum contra Nínive. Contra Nínive. Nínive se arrependeu lá atrás, com Jonas. Aí, quando a coisa ficou boazinha, que eles começaram a voltar ao pecado original. Aí Deus falou: vocês estão brincando, né? Agora eu vou pesar. Porque essa é a nossa tendência. Miqueias promete que Deus restaurará o seu povo espiritualmente. Você já pensou que Miqueias não fala: Deus vai fazer com que essa vinha volte a dar fruta, o fígado que eu tanto queria colher? Ele fala: primeiro nós vamos consertar espiritualmente. Entenda uma coisa, meu amado, muito sério. Tudo começa no mundo espiritual. Por isso que Paulo usa a palavra no grego aion, acima de principados e potestades. Nós precisamos entender que o mundo espiritual, em primeiro lugar, é real. Ele não é de ficção, ele existe. A inveja incomoda, pessoas fofoqueiras incomodam. Aliás, fofoca, meu amado, são 2 coisas na Bíblia que dá ânsia de vômito em Deus. Você já pensou isso? Forte. Primeiro, aquele morno. Pessoas que estão em cima do muro. E a segunda, quem é fofoqueiro? Sabe o que significa no hebraico ser fofoqueiro? Derramar sangue inocente. Então Deus primeiro quer consertar tudo isso na minha vida e na sua vida, para depois Ele abençoar. Eu cansei já de falar aqui. Não adianta pedir riqueza, nem mega sena para Deus, enquanto Deus não tratar o teu caráter. Senão você vai ficar um rico, arrogante, e ainda você vai oprimir as pessoas, vai querer comandar, porque o dinheiro tem essa conotação, por isso que é um Deus, Mamon.
Então nós precisamos entender que a coisa começa espiritualmente, para depois Deus abençoar no mundo físico. Então, mas o povo precisava voltar aos caminhos antigos. Eu e você queremos ser bênção? Queremos ter as bênçãos? Meu amado, rapidamente pense isso. Quais são os teus caminhos antigos? Quais são os teus caminhos antigos? Uma das coisas que eu aprendi, meu pai errou muito em casa, eu sempre coloco o lado bom dele aqui, eu sempre vou falar o lado bom dos meus pais em geral. Mas tem uma coisa que meu pai sempre me ensinou, é ter vida de oração. Quando eu fui resgatado por Deus de Apucarana e fui levado, fiquei 6 meses, semi-escondido, num lugar, 6 meses. Durante 6 meses, todos os dias, o meu tio ia lá, sentava comigo, e nós orávamos, nós conversávamos, nós falávamos da palavra de Deus, e nós falávamos de valores do reino de Deus. Então, se eu sou o que eu sou hoje, é porque eu tenho um legado lá atrás. A minha pergunta é, qual é o legado que você deixou ou deixa para os teus filhos? Uma das coisas que mais me alegra o coração é que nem a Khadija, a semana retrasada, ganhou uma viagem para Nova York, tudo pago, e que era impossível aos olhos humanos, porque era para o chefe dela, não era para ela. E ela acabou de entrar na empresa. E aí ela só liga para o nosso pai. O senhor sabe, no grupo da família, todo mundo tem um grupo da família, né? E ela coloca assim, mais ou menos assim, ó, eu aprendi com o senhor ter fé, eu aprendi com o senhor que se Deus quer, Ele abre as portas, eu aprendi com o senhor a colocar o meu desejo é, eu gostaria de ir. E aí quando ela foi em classe executiva, né? Tem a primeira e tem a executiva, ela deitadona naquela cama lá, bateu foto, um selfie. Olha onde Deus me colocou. Aonde que eu quero chegar com isso? Eu deixei um legado. Sabe qual é o legado que eu deixei? Meu amado, nós já passamos por muitas situações. Eu já dependi de cestas básicas. Que pessoas aqui me abençoaram. Nós temos histórias. Só que em nenhum momento eu chutei o pau da barraca, em nenhum momento eu entrei em desespero, em nenhum momento eu fiquei, Deus, por que o Senhor faz isso? Eu só falo, Deus sabe o que faz. Nós precisamos voltar aos caminhos antigos. Talvez o teu caminho antigo seja quando você pegava o violãozinho, ou não, ou botava um sonzinho evangélico ali e ficava orando. Talvez os teus caminhos antigos seja 27 horas da manhã aqui orar. Das 7 às 8 tem gente aqui orando. Tem uma multidão de anjos e uma pessoa. Mas quem sabe seja isso, vou voltar para os caminhos antigos. Quem sabe os caminhos antigos, você sair da tua zona de conforto. Nós damos culto toda quinta-feira ali no NED. Temos células, os cultos dos jovens. Tem culto de quarta-feira. Você assiste as mensagens do culto de quarta-feira? Se você assiste, coloca lá, amém. Aquilo dá rotatividade, como é que era? Sei lá, dá ibope esse negócio aí. Mas quais são os teus caminhos antigos? Às vezes, se aquietar é o meu caminho antigo. O meu caminho antigo que eu mais amo é me aquietar. Ficar quieto. Às vezes, simplesmente deixar o vento passar. E nesse vento, muitas vezes, Deus ministra ao meu coração. Nós precisamos voltar a esses caminhos. A ideia de que o mundo é criado por nós. Nós vamos criar um mundo. Nós vamos fazer agora coisa diferente. O pessoal da ecologia vai se reunir aqui o mês que vem, em novembro, né? E tal, agora o mundo vai ser melhor. Meu amado, quem fala isso ignora a maldição do pecado. A terra geme por causa da maldição do pecado. Sabe quem que vai fazer o mundo melhor? Eu e você. Sabe quem vai fazer o Uberlândia melhor? Eu e você. Mas não é mudando a cidade toda. É talvez deixando de jogar papel fora do seu veículo, que dá, quando vem a enchente, entope os bueiros. Talvez é não parar em vaga que não é sua e respeitando as regras. É talvez andando no limite de velocidade, respeitando as regras. Mas também é se tomar um posicionamento e naquela mulher do caixa dizer, Deus te abençoe. Naquele garçom, Deus te abençoe. Naquele cara que vigiou o teu carro, Deus te abençoe. É palavras de bênção. É isso que vai mudar o mundo. A questão, o mundo jaz no maligno. Mas a igreja é a luz. Sabe o que significa? Nós já vamos ver aqui. Mas sabe o que significa a palavra luz, um spoiler? Tirar o caos. Quando eu e você somos chamados para ser luz, Deus está dizendo, Silas, você pode tirar o caos
de tudo que está ao teu redor. Está aqui o senhor Nohara nos visitando hoje, de vez em quando ele vem, amém, senhor Nohara? Mas eu vou dizer uma coisa para você, eu me lembro quando eu cheguei aqui, estava tudo abandonadinho. E eu falava, a igreja chegou nesse lugar, né, senhor Nohara? A igreja vai mudar esse bairro. Não é a Monte Hebron que vai conquistar a cidade. Não, meu amado. Igreja nenhuma conquista a cidade. Mas esse bairro onde nós estamos, eles vão saber que existe uma igreja que oferece banho. Vocês viram uma pessoa, um empresário veio conversar comigo bem na hora do trânsito do banho. Ele olhou assim e falou assim, olha, é impressionante, né? Eles chegaram com um cheiro, estão saindo com outro cheiro. Isso é igreja. Tirar o cheiro do mundo, nem cristão ele é, hein? Tirar esse cheiro ruim do mundo e colocar um cheiro mais agradável, né? Mal sabe ele que o sabonete que eu tive que comprar é para limpar chão, viu? Porque eles chegam sujos aqui, né, Esther? Chegam muito sujos aqui. Mas amém, é isso aí. Nós precisamos entender que a maldição do pecado está fazendo um monte de coisa. E nós vamos fazer o quê? Senhor, está amarrado. Gente, tem crente que sai amarrando tudo. Vamos abençoar. Eu abençoo o Supremo Tribunal Federal. Está nas tuas mãos, Senhor. Eu abençoo esse Brasil. Eu abençoo o meu trabalho. Eu abençoo a minha escola. Eu abençoo onde eu estou. Vamos fazer a diferença. Então, quando me sentar em trevas, olha só, o Senhor será a minha luz. Olha essa palavra no hebraico, meu amado. É difícil essa pronúncia, a palavra ior, né? Significa ideia de tirar o caos. No grego é a palavra fotos. Né? Fotografia é revelar o caos. Porque às vezes é um caos a nossa foto, né? Mas é revelar o que estava escondido. Tá? Esse é o papel. Caos, meu amado, tem um significado de cosmovisão. Caos é essa bagunça existencial que às vezes nós estamos vivendo. Sabe quem vai tirar esse caos do meu casamento, na minha vida financeira, de todas as áreas? É a luz. Ele é a minha luz. Ele é a minha luz. Que Ele seja a nossa luz. Que nós possamos entender isso. Santo Agostinho falou assim, olha, minha alma descobriu que ela só tem descanso em Ti. E eu não vou descansar enquanto eu não encontrar esse descanso em Ti. Eu gosto muito de Santo Agostinho. E às vezes nós precisamos entender isso, né? Santo Agostinho foi um cara que mais combateu o maniqueísmo, né? Essa questão de bem e mal. A fenomenologia da época, foi ele que combateu um monte de coisas. Nós, protestantes, não lemos Santo Agostinho, mas é um cara que realmente é um cristão, que fala umas verdades tremendas. E quando ele fala sobre luz, nas confissões, ele simplesmente, porque ele tinha acabado de perder a esposa, ele estava numa crise com o filho. E aí ele entendeu, e ele era um pecador, ele era um boêmio. Tá? Aí ele entendeu, peraí, o que é a salvação? Às vezes nós precisamos entender isso. Ah, pastor, mas salvação eu nunca matei, nunca roubei. Não. Mas, meu amado, não é isso. Você já nasceu deformado, você já nasceu com DNA contaminado. É isso que você precisa entender. Salvação é você compreender que o sangue de Jesus vai fazer algo novo. E para você ter sangue de Jesus, você precisa se arrepender, confessar os seus pecados e aceitá-lo como Senhor e Salvador. Não adianta quantas vezes você vier nessa igreja. Não adianta quantas vezes você ouvir essa mensagem. Se você não está, eu lá em casa eu já aceitei Jesus. Meu amado, a palavra de Deus fala, aquele que me confessar diante dos homens. Mas pastor, eu tenho tanta coisa errada. Meu amado, se você tentar ficar certo, você nunca vai vir. Porque até hoje eu tenho coisa errada. Eu, Silas Fernandes. Até hoje eu tenho coisa errada. Todos nós estamos em obras. Todos nós estamos em obras. Israel cumpriu os ritos, mas de uma forma parcial. Por quê? Porque eles faziam tudo bonitinho, conforme a liturgia de Levíticos. Mas eles esqueciam de um detalhe, a entrega do coração. Nós corremos o risco de sermos ritualistas, conforme eu já preguei num outro profeta menor. Quando Deus fala, eu estou cansado dessas festas, eu estou cansado dessas reuniões solenes. Mas foi o Senhor que pediu lá em Levítico. Eu pedi isso mesmo, mas eu pedi que vocês entregassem o coração de vocês. Porque nós estamos vivendo uma sociedade que pratica a religião, mas não vive o religar com Deus. Isso é muito sério nos dias atuais. A igreja conquistou o mundo da sua época, não sentado no trono de César, meu amado. A igreja não foi reivindicar o trono de César. A igreja não foi reivindicar isso, não foi... Sabe como que a igreja conquistou o mundo? A igreja conquistou o mundo sendo luz. Às vezes eu vejo esse triunfalismo político tomando conta da igreja. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Meu amado, não, nós não podemos fazer nada. Podemos até ir presos. Se uma pessoa vai presa por passar batom, aliás, o
pessoal da Assembleia disse, está vendo? Nós sabia que batão é do capeta, né? Mas, brincadeira à parte, mas falaram isso lá. Gente, aquilo é que puseram o batão na pessoa errada. Mas tá bom, vamos lá. Se nós chegamos nesse momento de crueldade, aí nós vamos fazer o quê? Amado, ou sejamos luz. Aonde nós estivemos fazendo a diferença. Na reunião dos homens, que vai ser dia 4 de outubro, aí eu até pedi para o Kenny dar uma palavra sobre o legendário. Acertei, né? Tá. É que está escuro aí. Legendário. Tá? Até para acabar com essa coisa de que é o que não é. Eu e o Braulio estaremos falando sobre saúde mental e saúde espiritual. Homem, não deixa... O senhor não rara? Eu sei que o senhor dorme cedo, mas nós vamos ter churrasco aqui, dia 4. O senhor não come carne, né? Nós trazemos 2 palitinhos, tem um monte ali. Tá? Haxixe, como é que é? Haxixe, né? Mas eu quero convidar muitas pessoas, tá? Você tem que convidar, porque nós teremos um momento de comunhão. Porque também num churrasco nós podemos ser luz. Também num momento de confraternização nós podemos ser luz. É isso que faz toda a diferença. Porque tem prazer na sua misericórdia. Nós já estamos encerrando. Deus, o Miqueias está dizendo o seguinte, eu sei que Deus tem prazer na misericórdia. Essa palavra no hebraico, meu amado, eu amo essa palavra, que é a palavra chapetz ou shahatz, que significa aquele que alegra a alma. Uma afetividade prazerosa. Sabe quem que mais entendeu isso? Davi. Davi sempre usa a etimologia dessa palavra, em outras conjugações dessa palavra, porque Davi sabia, assim como a corça encontrou as águas, eu encontrei a ti. Como Asaf descreveu, assim como o passarinho encontrou seu ninho, eu encontrei a ti. Porque ele sabia que havia um prazer na misericórdia de Deus. Davi, quando ele fala, olha, enquanto eu me calei, secaram os meus olhos, mas quando eu abri minha boca, quando eu confessei, Senhor, aquele refrigério das águas de Negueve, do degelar do monte de Negueve, aquele gelo, aquela água geladinha no meio do deserto, eu senti que é muito prazeroso. E ele compara essas águas prazerosas como sendo a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Sabe, é isso que eu e você precisamos sentir a cada dia, sabendo que o Senhor faz. Então, Miqueias, diante da completa desolação, sabe que o nosso Deus nunca se ausenta diante de um coração quebrantado. Como que nós podemos trazer a presença de Deus? Como que nós podemos estar com a presença de Deus? O segundo degrau das bem-aventuranças. Bem-aventurados que choram. Bem-aventurados que são quebrantados. O problema nosso é que nós choramos, e às vezes nós não choramos de uma forma existencial. Dizer, Senhor, eu sou um pecador. Senhor, eu tenho limites. Senhor, Davi, quando ele entende isso, ele fala, Senhor, restaura o meu coração. Eu disse isso na mensagem passada. A palavra que ele vai usar lá, são 2 palavras juntas, que vem de Dabar e Baruque. Ele fala, cria, traz à existência um novo coração. Porque esse aqui, do jeito que está, só uma reforma não vai dar jeito. Nós precisamos avançar nisso. O triunfo da graça sobre os nossos pecados. Nós precisamos entender que o triunfo da graça sobre os nossos pecados, meu amado, está lá. E Apocalipse vai explicar isso. O cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Meu amado, antes do Silão aqui existir, antes de eu ter nascido, lá atrás, Jesus estava morrendo pelos meus pecados. Lá atrás, Jesus estava morrendo pelos nossos pecados. E eu consigo, às vezes, entrar no tempo, né? Essa semana eu trabalhei uma palavra no hebraico que vai ser colocada na viagem no tempo, né? É muito bonita essa palavra. É como se Jesus estivesse lá na cruz e de repente abrisse um tempo, assim como esses filmes, né, da Marvel. Abre aquela fenda no tempo e ele vê o Silas, né? Naquela madrugada, fazendo o que ele estava fazendo, e ele fala assim, meu pai, vai valer a pena. Vai valer a pena. Talvez os anjos, ele? Aí Jesus fala assim, avança um pouquinho no tempo. Então eu que pregando hoje. Aí os anjos, vai valer a pena. O que ele vai olhar para mim e para você? Nós precisamos entender isso. E aí nós vamos encerrando. E tu lançarás todos os seus pecados no mar da profundidade. Na versão, também no mar do esquecimento. Essa palavra profundeza é exatamente isso. É metsolá, que são lugar sem acesso. Porque, lugar esquecido. Por isso que algumas versões colocam mar do esquecimento. E o título da mensagem é Proibido Pescar.
Eu brinco com os meus alunos que o Senhor pega a nossa iniquidade, joga lá no fundo do mar e proíbe pescar. Sabe qual é o problema do casamento? Ou do relacionamento em geral? É que sempre tem, desculpa a expressão, irmão, um idiota que vai lá pescar. Ah, quando você me fez isso. Ah, eu não consigo esquecer. Só de lembrar me dói. Você já pensou se Deus fizesse isso? Pai, perdoa as nossas iniquidades, assim como nós temos perdoado aqueles. Meu amado, tem coisas que no casamento, no relacionamento, só existe um jeito. É jogar nesse mar de esquecimento e falar, Deus tenha misericórdia. Porque às vezes vem umas bolinhas, o Senhor está amarrado. Aí você pode amarrar. Ou está afogado ali no caso, né? Está afogado, em nome de Jesus. Sabe? Para de trazer coisas. Ah, mas ainda me machuca. O meu pecado, o seu pecado. Você já pensou se Jesus fizesse isso? Ai, pai, o Silas pecou de novo, mas eu não entendo esse cara. Eu morri na cruz por ele. Ai, isso me dói tanto. Você já pensou? Sabe o que Jesus faz? O pai vem com a justiça para cima de mim, Silão. Aí Jesus entra, pai, perdoa-lhes, porque ele não sabe o que está fazendo. Ele está agindo na impulsividade, ele está agindo, mas ele não sabe o que está fazendo. Aí o pai retira. É isso que nós temos que fazer. Senhor, eu estou lembrando do que ela me fez, eu estou lembrando do que ele me fez. Eu estou lembrando, Senhor, entra na minha frente, coloca nesse mar do esquecimento. A graça joga nesse mar do esquecimento e coloca a placa, é proibido pescar. Comece a falar para a tua alma, é proibido pescar aqui, tá? Comece a falar para o teu marido, ó, quando você me vê pescando ali, fala, é proibido. Fale para a tua mulher, quando você me vê pescando ali, você fala, é proibido pescar, ô meu amado, é proibido pescar, minha amada. Fale para os teus filhos, fale tudo isso. Eu acho que eu vejo hoje as pessoas assim, né? Ah, sabe aquela música que Elis Regina canta, sou rebelde porque o mundo quis assim. As pessoas estão vivendo esse martírio. Ah, eu sou rebelde porque eu apanhei do meu pai. Eu sou rebelde porque ele não trocou o meu iPhone. Eu sou rebelde. Que geração! Desculpa, vou desligar o som. Os que estão em casa não sabem o que eu falei. E se a avó Suzy estivesse aqui, meu amado, eu ia para casa recebendo puxão de orelha até chegar lá em casa. Eu não gostei de falar nada. Mas é uma verdade, meu amado. Tem hora que a gente entra em indignação. Porque nós estamos vendo uma sociedade tão assim, bom para os psiquiatras, é bom para os psicólogos, é bom para que eles dão coaching, porque está todo mundo perdido. Todo mundo está perdido. Sabe por quê? Porque a igreja, entenda bem, se trancou nos seus guetos. A igreja se trancou e falou, ei, se você não vier aqui, você vai para o fogo do inferno. Em vez da igreja abrir os braços e dizer, venha do jeito que você está, porque aqui o sangue de Jesus vai te mudar e vai te trazer a resposta. Deus não tem como amar mais do que Ele amou o seu povo. Você quer a maior prova disso? Olhe para o Calvário. Meu amado, se Jesus no Getsêmani tivesse falado, pai, eu acabei de vislumbrar tudo que eu vou passar, e eu também já vislumbrei que o Silas, de vez em quando, ele vai pecar. Vamos fazer o seguinte, vamos mandar um meteoro, a gente já matou os dinossauros, vamos matar agora a humanidade, vamos destruir. Vocês gostaram disso? Vamos destruir tudo isso aqui, e vamos fazer uma nova raça. Aí o pai ia dizer, meu filho, é isso que você quer? Mas sabe que Jesus falou? Não, faça a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Isso tem nome, meu amado, é graça. Eu encerro com isso. Isso é segurança. Isso é mais do que motivo para louvar. Que eu e você possamos dar esse grito de alerta e dizer, Senhor, eu creio em Ti.